Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hardware para iniciantes. Eu sou o Ricardo e hoje vou falar sobre processadores. O processador, que é considerado o cérebro do nosso computador, tem a tarefa de receber toda a informação, processar ela através de cálculos aritméticos ou lógicos e devolver uma resposta no menor tempo possível. Mas o que você não sabe talvez é como é feito e o que compõe um processador internamente, lá nas entranhas dele. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Um processador é feito a partir de um chip de silício, que é feito a partir da areia, e nesse chip de silício são gravados milhões de transistores que vão operar somente em duas posições, ligado ou desligado, e é daí que temos o sistema binário. Esses milhões de transistores, através dessa combinação de ligado, desligado, desligado e ligado, vão fazer tudo que o processador faz para fazer cálculos aritméticos, lógicos e devolver as respostas para quem solicitou esses cálculos. Quando o chip de silício é preparado com esses milhões de transistores, ele é separado em setores que vão formar então o processador. Basicamente, dentro de um processador você vai ter os cores, que são os núcleos de processamento, você vai ter o controlador de memória, você vai ter a memória cache, você vai ter a unidade lógica aritmética e você vai ter também os registradores. Bom, como nós temos um chip de silício com transistores gravados nesse chip, a gente tem uma limitação que é o tamanho físico desse chip. Ou seja, vamos imaginar que o meu processador, o chip dele, vai ter 1 por 1 centímetro de silício. Se eu gravo transistores nesse chip, vai chegar um momento que eu não tenho mais como gravar transistores extras nesse chip. Eu excedi o limite físico, a capacidade dele. E aí que entra uma outra questão, que é a tecnologia de fabricação dos processadores. Você já viu numa página de venda de uma loja, por exemplo, esse processador utiliza tecnologia de 45 nanômetros, de 32 nanômetros. O que vem a ser isso? É aí que entra a questão do tamanho do transistor que é gravado no chip de silício. 45 nanômetros é o tamanho de um transistor gravado nesse chip. Logo, a gente pode concluir então que quanto menor o número de nanômetros, menor é o tamanho do transistor e mais transistores vão poder ser gravados no chip. Isso quer dizer que quanto mais evolui a tecnologia de fabricação, por exemplo, de 45 para 32, para 14, tem aí protótipos sendo fabricados, quer dizer que a gente vai conseguir, no mesmo tamanho, numa mesma peça de silício, colocar milhões ou bilhões de transistores a mais, fornecendo assim mais capacidade de processamento e mais recursos ao processador. Bom, deixando um pouco dessa teoria aí de lado, que é importante você saber, mas também não precisa saber todos os detalhes, vamos falar um pouquinho sobre cada parte, cada setor que compõe um processador. Não todos, apenas os principais. Começando pelos núcleos de processamento, ou cores. No começo, todos os processadores tinham apenas um núcleo de processamento, ou seja, um processador com uma unidade de processamento dentro daquele chip. Passou o tempo, a tecnologia avançou e veio o Dual Core. Depois veio o processador de 3 núcleos, 4, 6, 8 e assim vai evoluindo a tecnologia. Isso quer dizer, na prática, que dentro do mesmo chip você pode ter vários núcleos de processamento. Para que você consiga entender um pouco melhor, eu vou tentar explicar da seguinte forma. Vamos imaginar que você na tela do seu computador seleciona 3 aplicativos juntos, seleciona eles e dá um Enter para abrir os 3 de uma única vez. Um processador que tem apenas um núcleo de processamento, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na fila essas 3 tarefas. Vai abrir o primeiro programa, quando terminar, vai abrir o segundo, quando terminar, vai abrir o terceiro. Se você tem um processador com 2 núcleos de processamento, ele vai abrir o primeiro e o segundo e o terceiro fica na fila. Quando um dos outros 2 núcleos liberar, entra aquele um que está na fila para ser processado já imediatamente. E é assim que funciona quando tem mais núcleos. Então, um processador de 4 núcleos consegue executar, teoricamente, 4 tarefas simultaneamente, sem perder, sem notar aquela sobrecarga no computador. É basicamente assim que funciona a questão dos núcleos, dos cores de processamento. Podemos concluir então que quanto mais núcleos, melhor vai ser o desempenho do nosso computador, principalmente quando o assunto é multitarefa, ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entendida essa questão dos núcleos, partimos então para a velocidade, que é chamada de clock.
Na verdade, o clock, a velocidade do processador, ela ilustra a quantidade de cálculos, de operações que esse processador consegue fazer a cada segundo. Essa velocidade é medida em Hz. Atualmente a gente está aí na casa dos GHz nos processadores. É muito comum você ver nas lojas, por exemplo, um computador equipado com um processador de 2.0 GHz, 2.8, 3.2, 4.2 GHz. Quanto maior a velocidade, quanto maior o clock, mais rápido é esse processador, mais tarefas por segundo ele consegue executar. Um outro setor, uma outra parte do processador que também é muito importante para o desempenho é a memória cache. Por quê? A memória cache é uma memória de altíssima velocidade que é acessada na mesma velocidade do clock do processador, enquanto a memória RAM do computador é acessada na velocidade do barramento de comunicação do processador com a memória RAM. Então, como a cache é muito mais rápida, milhões de vezes mais rápida, o que acontece? Quando o processador sabe que ele vai precisar de alguma instrução logo na sequência do que ele está fazendo, ele vai lá na memória RAM, busca essas informações, traz e deixa armazenado no cache. Porque daí é mais rápido para ele acessar aquilo no cache do que ter que ir, quando ele precisar, lá na memória buscar, trazer para dentro da área de processamento. Basicamente essa é a tarefa do cache, armazenar uma fila de instruções que vão ser necessárias logo em seguida para agilizar um pouco todas as tarefas que estão sendo processadas naquele momento. Depois nós temos o socket do processador. O que vem a ser isso? Lembra da nossa aula passada onde eu falei sobre o socket da placa-mãe? Então, é o modelo de encaixe do processador que vai ser utilizado para encaixar ele na placa-mãe. Uma outra coisa muito importante que você precisa saber também sobre processadores é em relação à arquitetura. Você já deve ter ouvido falar de processadores 32 bits, 64 bits, ou não? Com certeza sim. O que vem a ser essa arquitetura? O que significa esses 32 bits, esses 64 bits? Basicamente é o tamanho do endereçador de memória do processador. Um processador de 32 bits ele tem um endereçador de memória que consegue enxergar, usar e gerenciar até um X tamanho de memória RAM. No caso dos 32 bits, o tamanho limite é até 4 GB de memória RAM. Foi aí que surgiu a era dos 64 bits, que é capaz de gerenciar uma quantidade muito maior de memória RAM do que o 32. Para você ter uma ideia, funciona basicamente assim, para você não pensar que 32 gerenciava 4 GB e 64 vai gerenciar 8. Não, não é bem assim. Vamos imaginar uma rua. Todas as casas da rua têm um número. Lá na prefeitura tem um cadastro dos números dessa casa, certo? Vamos imaginar que foi feita uma rua que atravessa toda a cidade. E lá no cadastro da prefeitura só pode colocar até 3 dígitos no número das casas. O que vai acontecer quando chegar na casa 999? Não pode mais colocar casas naquela rua porque a prefeitura não consegue cadastrar isso lá dentro para gerar a próxima numeração. É mais ou menos isso que aconteceu com o 32 bits. Chegou a um ponto que não podia mais gerenciar, não podia mais colocar mais memória RAM no computador porque o processador não era capaz de usar, de gerenciar ela. Foi aí que surgiu os 64 bits. Voltando ao exemplo das casas, a prefeitura tem lá 999 é o limite, mas ela precisa de mais. Então ela insere um dígito, por exemplo, 4 dígitos ao invés de 3. O que vai acontecer? Vai passar a ser 9.999 o limite de casas daquela rua. Ou seja, a gente com um dígito apenas aumentou consideravelmente. Multiplicamos por 10 a capacidade de novos cadastros lá no sistema da prefeitura. Foi mais ou menos isso que aconteceu com 64 bits. Atualmente, os processadores de 64 bits eles conseguem gerenciar capacidades enormes de memória RAM e a limitação passou a ser do sistema operacional e não mais do processador. Hoje, por exemplo, o Windows 7 64 bits consegue gerenciar até 128 GB de memória RAM. Em compensação, o Windows Server consegue gerenciar até 2 TB de memória RAM. Então a limitação passou a não ser mais o processador, e sim o sistema como ele é feito para gerenciar, para enxergar essa memória e utilizar ela adequadamente. Além dessa questão do gerenciamento de memória RAM, tem um outro probleminha aí nessa questão das arquiteturas. Os programas, os softwares feitos para 32 bits não são compatíveis com 64, assim como 64 não é compatível com 32. Até aí tranquilo, certo? Temos uma divisão. Mas daí você deve estar se perguntando, como que eu consigo, por exemplo, em plataformas 64 bits, instalar programas de 32?
Aí é que entra um detalhe da história, digamos assim. Quando a Intel criou o primeiro processador de 64 bits, ela fez uma separação. Ó, tudo que era 32 fica para lá e agora tem que ser feito tudo novo para 64. Só que daí entrou a nossa amiga AMD na história e disse, não, peraí, vamos acabar com essa palhaçada, não é assim que funciona, você quer forçar tudo a ser renovado a partir da tua tecnologia. Então a AMD fez a era dos 64 bits um pouquinho diferente. E além de incluir a nova arquitetura no processador, a AMD incluiu uma espécie de emulador, digamos assim, que permitia rodar em processadores 64 bits tudo que já existia no 32, fazendo assim com que tudo ficasse compatível. E é daí desse capítulo que surgiram os processadores que a gente conhece hoje, que são capazes de gerenciar softwares de 32 e 64 bits. O contrário não acontece. Se você pegar um aplicativo 64 bits e tentar colocar numa plataforma 32, não vai dar certo. Mas da menor para maior, funciona assim. E já que nós estamos falando aí de AMD, de Intel, dessa briga que não tem vencedor e que nunca vai terminar, vamos explicar aqui algumas situações. Primeiro, Intel versus AMD é uma briga sem campeão, sem vitorioso e que depende de você escolher a plataforma que você quer utilizar na sua máquina. Por quê? Vamos aos fatos, vamos aos detalhes de cada um dos dois fabricantes. A Intel está praticamente sempre um passo à frente da AMD no que diz respeito à tecnologia e inovação na fabricação de processadores. Você deve estar dizendo, mas isso é bom, Ricardo? É sim, só que tudo tem um preço e eu não estou falando só de dinheiro. Para começar, o processador Intel ele sempre vai ser bem mais caro do que um AMD, porque ele tem tecnologia de ponta, ele tem um desempenho topo de linha na maioria das vezes. Só que, além de ele ser mais caro no preço, ele consome mais recursos também. Estou falando aqui de energia. Então, geralmente, você vai precisar de fontes mais potentes para conseguir rodar aquela tecnologia de ponta que a Intel desenvolve. E no meio dessa inovação toda tem um ponto bem negativo que pesa contra a Intel, que é a constante troca de soquete. A Intel troca de soquete dos processadores, eu acho que mais do que eu troco de roupa. É muita troca de soquete. Cada novo processador, às vezes dentro de uma mesma era de fabricação, digamos assim, chega a trocar uma, duas vezes de soquete. Isso é um ponto muito negativo na hora de fazer upgrades, porque você compra um processador do soquete A, e quando você pensa que você vai comprar um melhor para colocar naquela mesma placa, não tem mais processador daquele soquete. A Intel simplesmente parou de fabricar e fez o soquete B, o C, o D e assim por diante. E na outra ponta da balança nós temos a AMD, que fica, como eu já mencionei, um passo atrás na questão inovação, só que o foco da AMD é custo-benefício. Atualmente até tem saído algumas séries de processadores que estão batendo de frente com os Intel. Não chega a ser um concorrente igualitário, sempre ele tem um pouquinho menos de desempenho, mas ela está batendo de frente com a Intel. Só que o foco da AMD é custo-benefício, é oferecer um desempenho satisfatório por um preço que ela considera justo ao consumidor final. A grande vantagem então que fica da AMD, além de ter o preço menor, eles consomem um pouco menos de recursos e trocam muito menos de soquete. A AMD só muda o soquete quando realmente é necessário. Então você consegue manter um conjunto com a AMD com uma vida útil muito mais prolongada por conta de conseguir fazer upgrade de processador também, na maioria das vezes. Se você cuidar na hora de comprar as peças, você consegue até 2 anos depois ainda melhorar o processador do seu conjunto, coisa que com a Intel é muito difícil de conseguir. Tá, mas então, você falou o que é bom e o que é ruim de cada um, mas e qual que eu vou escolher? Bom, aí a decisão é puramente sua, não tem como você ouvir a opinião de alguém. Desempenho você vai conseguir com os dois, então você tem que decidir. Você quer uma tecnologia de ponta e você tem dinheiro para investir nisso? Então a sua escolha vai ser o Intel. Agora você está procurando um computador com um custo-benefício bom, você não quer gastar tanto, mas você quer ter um desempenho satisfatório, então a tua escolha é a AMD. Não tem como você ouvir opinião, como você levar em consideração, por exemplo, a opinião de gente que é fã de Intel, que é fã de AMD. Você tem que botar na balança o que você precisa na hora de montar o conjunto que você está comprando. E é dali que vai sair a decisão. E com isso nós encerramos o nosso vídeo de hoje sobre processadores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido os principais detalhes e que você tenha uma noção maior agora sobre processadores, sobre o que compõe um processador, o que é importante lá dentro, nas entranhas dele e também um pouquinho mais sobre essa briga de Intel versus AMD.
Se você ainda não conhecia o nosso canal e o nosso site, quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, aí na tela você tem os endereços para nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no nosso próximo vídeo de hardware para iniciantes. Até mais!